Afinal, qual dos 4 Kages do Tensei era o mais poderoso e qual era o mais fraco? No vídeo de hoje, nós vamos ranquear do mais fraco até o mais poderoso. E lembrando que se vocês quiserem batalha entre eles, é só pedir que a gente faz. Já deixa aqui nos comentários o seu rank dos 4 Kages mais poderosos. E dito isso, bora começar. Em quarto lugar, o Kazekage Rasa. Esse Kage era o pai do Gaara, e assim como ele também dominava a areia. Porém, o Rasa controlava o pó de ouro, que é muito mais resistente que a areia comum do Gaara. Porém, também é muito mais pesado e lento que a areia tradicional. Infelizmente, a gente não viu muita coisa desse Kage, pois ele ainda foi de base na saga clássica, pelas mãos do Orochimaru. E aqui uma pequena curiosidade. Vocês já haviam percebido que na saga clássica o chapéu do Kazekage era azul e no Shippuden foi trocado para a cor verde? E bem, a cor azul terminou ficando pelo Mizukage. Mas enfim, isso é apenas uma pequena curiosidade. Mas continuando, o Rasa foi um dos revividos pelo Edo Tensei. No entanto, ele não conseguiu mostrar muito de suas habilidades e foi o primeiro dos 4 Kages a ser selado. Na teoria, tudo que o Gaara faz, o Rasa também poderia fazer. Porém, não seria justo afirmar isso, porque a forma como você usa a areia depende da criatividade do usuário. E como vimos, o Rasa não era tão criativo, tanto que ele foi pego facilmente pelo Gaara, que era muito mais jovem e inexperiente, além de ter caído na armadilha do Orochimaru e ter sido pego de guarda baixa. Em resumo, o Rasa tinha um potencial muito grande, mas em feitos mensuráveis, ele foi sim o Kage mais fraco apresentado dentre os 4 revividos. E nessa, eu creio que ninguém discorde. Terceiro lugar, o terceiro Raikage A. E sim, eu sei que para muitos esse era o Kage mais forte. E eu até entendo que vai ter pessoas nos comentários discordando. Porém, antes de me julgar, escute os meus argumentos. E aí depois tá liberado de discordar se eu não conseguir convencer vocês. E bora lá. O terceiro Raikage era um ninja com poderes fora dos padrões. Ele conseguia acessar uma armadura de raio que aumentava a sua força e velocidade além dos limites humanos. Com essa velocidade, ele conseguia combater inúmeros inimigos de uma só vez. Seus poderes eram tão absurdos que ele era dito como o único da sua vila capaz de bater de frente com a Biju no mano a mano e sair vivo para contar a história. E os caras que conseguiam fazer isso em toda a história foram poucos. Até mesmo Madara, Hashirama e Obito, que conseguiram peitar Bijus, eram por meio de habilidades como Sharingan, Rinnegan e no caso do Hashirama, com Mokuton. Porém, o Raikage peitava o Hashibi, a segunda Biju mais forte, sem contar o Juba, é claro, no mano a mano. Ele realmente peitava na base da porrada, então não tenha dúvida, esse cara era zica. Com a lança infernal, que varia entre 5 até 1 dedo, ele conseguia perfurar praticamente qualquer coisa. A sua defesa era praticamente impenetrável, e de fato o Raikage era abençoado com grandes reservas de chakra, força absurda e uma velocidade descomunal, e até mesmo a resistência acima de todos da sua época. Em outras palavras, esse cara era sim uma aberração de poderoso. Mas então por que eu coloquei ele atrás dos demais Kages? E bem, o motivo é porque mesmo com todo esse poder, o Raikage ainda não tem meios efetivos de combater os outros 2 Kages. Mesmo com tudo isso que eu falei, o Raikage não conseguiria lidar com o Genjutsu do Mizukage e nem com a invisibilidade do Tsuchikage Mu. Você pode até falar, mas o Raikage pode só dar Speed Blitz neles. Mas galera, a verdade é que isso de Speed Blitz dificilmente acontece no anime. O próprio Raikage, depois de controlado, não usou nenhuma vez Speed Blitz nos personagens principais, como a Temari, que estava na linha de frente e o enfrentando e era a maior ameaça por ser usuário do elemento vento. No máximo ele dá um Speed Blitz nos figurantes. Então querer falar que o Raikage daria Speed Blitz nos demais Kages antes mesmo da luta começar é muito forçado. A gente não tem base para isso. E no caso do Mu, ele ainda é sensorial e voa, podendo sair do alcance do Raikage. Já no caso do Gengetsu, ele ainda tem a técnica especial que usa aquele ser de óleo e vapor, que basicamente é imune a dano físico, e que fica reiniciando sempre, mesmo que seja derrotado várias vezes consecutivas. Então, embora o Raikage seja poderoso, a ponto de enfrentar 10 mil inimigos, ele ainda não tem as habilidades mais adequadas para enfrentar os demais Kages, e por isso ele ficou nessa posição. Eu até diria que ele ficou atrás não por ser mais fraco, e sim por não ter compatibilidade com os demais Kages. E meu parceiro, se você gosta desse tipo de conteúdo, você chegou no lugar certo. Aqui no canal já tem rank dos 5 Kages mais fortes de Naruto Shippuden, já tem rank dos 5 Kages mais fortes de Boruto e finalmente está chegando o tão aguardado top 10 Edo Tensei mais forte. Então não perde tempo e já se inscreve no canal com o sino das notificações ativos. E dito isso, bora continuar o vídeo. Na segunda posição, o segundo Mizukage, Gengetsu, e esse Kage é muito subestimado. Eu já vi muitas pessoas o chamando de fraco, mas galera, ele com certeza não é. Só para vocês terem uma noção, ficou subentendido que foi o Gengetsu quem venceu o Mu, ou no caso foi o Mu que venceu o Gengetsu. Isso não ficou bem explicado, porém o que ficou claro é que ele era assim tão forte quanto o Mu. O próprio Gaara o subestimou, mas depois assume que poderia ter se enganado, e as habilidades desse Kage eram extremamente perigosas. Mesmo falando repetidamente como derrotar, ainda assim a Aliança Shinobi reforçava que ele era muito forte, que não conseguiam derrotar. Mesmo depois que o Gaara chegou no campo de batalha junto com o Onoki, ainda assim eles tiveram extrema dificuldade, e isso porque o Gengetsu é usuário de Genjutsu, o que torna ele um inimigo raro e muito perigoso. O Mizukage tem uma invocação que usa Genjutsu a longo alcance,
e com isso tanto o corpo principal da invocação como o corpo principal do Mizukage ficam intactos e camuflados. Com essa mera invocação ele já ativa uma defesa perfeita, pois o inimigo só vê miragens enquanto o original está camuflado e bem longe, e ele ainda pode atacar de qualquer lado. Uma vez dentro do imenso alcance do Genjutsu, você não vai conseguir detectar de onde veio o ataque. E eu sei que vocês devem estar pensando, então é só dissipar o Genjutsu e ir atrás do corpo original? Mas galera, obviamente isso não era possível. Naquele confronto tinham dois Kages, sendo eles o Gaara e o Onoki, e nenhum deles em nenhum momento tentou sair da ilusão, porque eles sabiam que técnicas convencionais não funcionariam naquele Genjutsu. Pra vocês terem uma noção, o Onoki tirou o Haikage do Genjutsu do Madara, porém enquanto o Genjutsu especial do Mizukage ele nem sequer tentou, pois ele sabia que era inútil. Mas calma, que isso era só a parte fácil. O Gengetsu ainda tem uma técnica especial, que cria um ser humanoide que é revestido de uma camada de óleo e a sua parte interna é completamente de água. Esse carinha é extremamente rápido, sendo que nem mesmo a areia do Gaara conseguiu pegar. Ele consegue aplicar taijutsu médio e criar ferramentas com o próprio corpo, e também tem a habilidade especial de aquecer e resfriar muito rápido. Quanto mais ele se movimenta, mais ele aquece, até que ele exploda e reinicie tudo de novo. Ele basicamente age independente dos comandos do Gengetsu, e não tem um limite conhecido de uso, o que vai fazer o adversário perder nem que seja na base do cansaço. Além disso, o Mizukage conta com técnicas básicas como a névoa oculta, a pistola de água, e juntando todas essas habilidades faz com que ele tenha vantagem sobre a maioria dos seus inimigos, que não tem a Sharingan ou seja sensoriais, o que garante a ele a segunda posição no ranking. Em primeiro lugar, o segundo Tsuchikage Mu. E sim, ficou subentendido que o Mu possa ter morrido pelas mãos do Gengetsu, porém eu acredito que isso seja pouco provável, pois analisando as habilidades dos dois, fica claro que a vantagem aqui era do Mu, e não só em relação ao Gengetsu, como também em relação aos outros três Kages. Já começa que o Mu tem a habilidade de desintegrar qualquer coisa com Jinton. O cara já começa sendo usuário de uma Kekken Tota, coisa que é muito raro. Além disso, o Mu tem a capacidade de voar, o que é mais raro ainda, e o que também dá uma vantagem enorme sobre 90% dos inimigos. Muita gente subestima a habilidade de voar, porém quem subestima essa habilidade é muito ingênuo, pois é algo simples de entender. Uma vez que você voa, você sai do alcance do seu inimigo, e a única forma de lutar com você, eu estou falando aqui de lutar, não é de ganhar, a única forma de lutar é se você também voar ou se você atacar a longo alcance. Porém a maioria dos ninjas só tem habilidade de curto e médio alcance, então a habilidade de voo é um hack muito bom, e principalmente quando você é o cara que pode atacar de longo alcance com um raio que desintegra tudo. Porém se você estava achando o Mu roubado, pois ainda fica mais insano, pois o Mu consegue ficar invisível e ele também é sensorial, então o chakra dele também desaparece, fazendo com que a única forma de detectar ele seja pelo som de seus passos. Porém o Mu também voa, então o barulho dele é mínimo. Só que ainda dá de apelar mais, pois o Mu mostrou a capacidade de usar o Jinton mesmo estando invisível, o que permite a ele atacar o adversário no melhor ângulo e pegar ele com a guarda baixa. Além disso tudo, o Mu tem a habilidade única de se dividir e agir independentemente, e juntando tudo isso fica claro que o Mu era sim o Kage mais poderoso, e até por isso foi o último a ser parado. Mas esse foi apenas o meu rank dos 4 Kages, e eu convido você a deixar aqui embaixo o seu rank. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!